Cresce o número de casos de crianças e adolescentes abandonados pelos pais em Manaus. Só no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte, foram 2 ocorrências em menos de um mês. Famílias de pessoas com hanseníase, separadas pelo governo até a década de 80, podem finalmente ser indenizadas. O problema é que não se sabe exatamente quantos filhos foram separados dos pais nessa época. Mas o aumento no preço dos combustíveis preocupa motoristas. Já é o 8º só este mês. Do jeito que está a situação do país, eu acho que eles deviam maneirar com esse aumento, né? No futebol, você acompanha os destaques da 2ª rodada do Brasão. E ainda, artes e música. Abrigo de Manaus oferece cursos gratuitos à população. Um incentivo para o convívio e o desenvolvimento de pessoas com deficiência. É agora no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. A gente começa essa edição falando sobre um assunto que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum aqui na cidade. O abandono de crianças e adolescentes pelos próprios pais. Só no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte, 2 ocorrências foram registradas em menos de um mês. Essas imagens foram feitas em uma casa do conjunto Viver Melhor, onde uma adolescente de 15 anos cuidava sozinha de 2 irmãs. Na geladeira não havia comida. A polícia registra o mau cheiro e a falta de higiene do lugar. Até a bolsa da menina mais nova, de 2 anos, tinha insetos. A mãe alegou na polícia que tinha saído para um velório. Levou inclusive o atestado de óbito, de ser catadora de lixo, por isso a sua ausência mais frequente de casa, porque ela precisa ir atrás de comida para as crianças. Mas de todo modo ela foi indiciada pelo crime de abandono de incapaz, né? Porque nós realmente foi identificado que ela estava, não houve flagrante em razão da apresentação espontânea, o que afasta a lavratura do auto, juridicamente falando. Então o procedimento foi instaurado, dentro do prazo legal será remetido à justiça. Em 2016, o Amazonas teve um registro de 263 denúncias de abandono de incapaz. No ano passado, o índice teve um leve aumento, passando para 289 denúncias. O interior teve 45 casos em 2016 e 39 em 2017, o que mostra que a grande maioria de denúncias de abandono na capital. De acordo com dados da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Manaus, no ano passado foram registrados pelo menos 204 casos de abandono de incapaz. Pela legislação, crianças menores de 14 anos não podem ficar sozinhas em casa, mesmo por curtos períodos de tempo. Aqui no Residencial Viver Melhor, na semana passada, 5 crianças menores de idade foram encontradas. Os vizinhos fizeram a denúncia para a Polícia Militar, porque eles estavam com fome. De acordo com os vizinhos, as crianças brincavam na rua até a madrugada. A gente via as crianças tamanha madrugada, 2, 3 horas da madrugada aqui na rua correndo, entendeu? Não é 1, 2 dias não, era 3, 4, 5 dias, entendeu? Elas ficavam sozinhas aí. A polícia descobriu que as crianças chegavam a chorar quando a mãe os abandonava por vários dias. E foi o fato da última saída ser tão prolongada o que mais chamou a atenção da polícia. A situação muito difícil, porque não tinha como ele prover a alimentação das crianças, estavam vivendo lei da ajuda, estava uma situação muito ruim mesmo. Neste caso, a mãe perdeu a guarda dos filhos. Que o Conselho Tutelar tenha a passar a essas famílias, a cidade de Manaus, a sociedade, é que esteja vigilante 24 horas, não deixe só. Em casos como esses que nós mostramos agora na reportagem, denúncias podem ser feitas pelo telefone 3656-8575, além do Disque 100 da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Tem ainda o número 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Já no interior do estado, os casos podem ser registrados na delegacia do próprio município. E você fica agora com um resumo de notícias. A unidade móvel da Fundação Hemoam, mais conhecida como Vampirão, começa esta semana uma campanha de coleta de sangue para formar estoque para o carnaval.
A meta é arrecadar pelo menos 250 bolsas por dia. E a primeira parada é na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, na sede da Coca-Cola, na Avenida Torquato Tapajós. O Exército fez no fim de semana a 4ª maior apreensão de drogas do ano. Foi quase 1 tonelada de maconha tipo skunk apreendida numa embarcação, no Rio Juruá, região de fronteira. No total, já foram em torno de 4 toneladas de drogas apreendidas pelo Exército só este ano. Outra grande apreensão foi no Rio Solimões. Aproximadamente 300 toneladas de madeira transportadas de forma ilegal foram apreendidas pelo IBAMA e a Polícia Federal. A carga foi avaliada em mais de R$2 milhões e vinha do município de Novo Aripuanã. Os responsáveis vão responder por crime ambiental. E olha, não está nada fácil a relação entre taxistas e Agência Reguladora de Serviços Públicos. A Arsan tem cobrado o cadastramento anual dos motoristas, mas a categoria reclama de uma nova taxa que deixa as corridas intermunicipais mais caras. Na sede da Arsan, até o momento, apenas uma associação de taxistas deu entrada no pedido de autorização. O prazo para recadastramento anual termina nesta quarta-feira. Sem o documento, motoristas que fazem transporte intermunicipal de passageiros podem ser barrados pelos fiscais. Vale para todo aquele cidadão interessado em operar no serviço de transporte intermunicipal de passageiros. Ônibus, vans, micro-ônibus, inclusive os taxistas. Só de táxis intermunicipais são pelo menos 300. E ainda que os documentos sejam entregues no prazo, a agência precisa de 5 a 10 dias para liberar a autorização. Ou seja, a chance de corridas serem interrompidas pelos fiscais é alta a partir do dia 1º de fevereiro. Mas, no momento, a preocupação desses motoristas é outra. Eles são contra a nova determinação da Arsan de cobrar R$ 15 de cada taxista quando estiver com passageiro. A regra começa a valer no dia 15 de fevereiro, nas barreiras da ponte sobre o Rio Negro e da AM010. Sem só taxista, durante 10 meses, o valor que eles estão cobrando, que dá R$1.637.000. Eu quero saber para onde esse dinheiro vai, porque a nossa estrada está toda danificada, entendeu? Não tem condições de ir e vir dignamente. A Arsan explica que essa taxa é prevista em lei e já é cobrada dos motoristas de ônibus intermunicipais. O dinheiro arrecadado seria para custear despesas da agência. Nós tivemos várias reuniões com a categoria, nos municípios, com todas as associações, com sindicatos, cooperativas, e eles já estavam cientes que o serviço seria praticado mediante pagamento na taxa. Em resposta, os trabalhadores prometem fazer uma manifestação nesta terça na entrada da ponte. Mas os taxistas agora podem ficar tranquilos, porque nesta tarde a Arsan informou que vai suspender, por enquanto, a cobrança da taxa de R$ 15 prevista em lei, que seria cobrada agora em fevereiro. A agência vai fazer um estudo sobre qual o valor real que deve ser estabelecido. E seguindo a atual política de preços, a Petrobras anunciou mais um aumento no preço dos combustíveis. É o 8º, só neste mês de janeiro. A estatal garante que o reajuste é válido apenas para as refinarias, mas a variação dos valores nos postos aqui da capital tem deixado o consumidor bem preocupado. E uma das principais queixas, por exemplo, é o sumiço do etanol das bombas de combustíveis. O reajuste é de 0,10% no preço da gasolina e do etanol nas refinarias. O diesel também foi reajustado para 0,80%. Mas, segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis no Amazonas, os novos valores não devem chegar no bolso do consumidor. Porque se você conseguir repassar toda hora o preço, o consumidor afasta. Ele não está preparado para esses aumentos. Os novos valores começam a valer a partir desta terça-feira, segundo a Petrobras. Desde o início da nova política de reajuste, a gasolina e o etanol acumulam alta de quase 30%. O diesel caminha para os 26%. Esse já é o 8º aumento só nesse primeiro mês de 2018. É que mesmo o reajuste aumentado de pouquinho em pouquinho é suficiente para deixar o consumidor preocupado. Porque do jeito que está a situação do país, eu acho que eles deviam maneirar com esse aumento, né? Quando a gasolina sobe muito, parece que o álcool acaba e não tem como repor, né? Isso é outro absurdo, né? A justificativa, segundo o vice-presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis no Amazonas, é que a procura pelo etanol tem sido baixa quando o preço da gasolina se estabiliza.
Quando a gasolina está com o preço que está hoje, tem uma diferença de quase R$1, aí novamente o etanol é procurado, né? Então, nessa procura é que não tinha um produto na ocasião, mas hoje as distribuidoras já regularizaram. E você vai ver a seguir famílias de pessoas com hanseníase que foram separadas pelo governo por causa da política de internação compulsória podem finalmente ser indenizadas. Agora em Manaus são 7h25, a Crítica na TV volta no instante só.